Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, estejam aí seguindo a sequência das aulas. Nós, ao longo dessas aulas já ministradas, tratamos de diversos assuntos que estão na ementa do concurso, né? A questão do conteúdo do concurso. E hoje vamos tratar de mais alguns assuntos que lá estão, mais uma vez através de exercícios, pois entendemos que, considerando a brevidade do tempo, focar por meio de exercícios, da resolução de questões, vai facilitar a vocês a entenderem exatamente o que é preciso para fazer na prova, agora no mês de junho, né, a prova do TJ do Rio Grande do Norte. Tá bom? Peço a vocês que, além de assistir às aulas, leiam a nossa apostila. A nossa apostila está bem direcionada para vocês e lá só constarão os artigos que vocês precisam ler, tá certo? Sempre tem um ensinamentozinho conceitual, doutrinário, para vocês aclararem as ideias. E vocês, lendo a nossa apostila, junto com as nossas aulas, desses exercícios, não tenho nenhuma dúvida que vocês terão capacidade de fazer as 5 ou 6 questões que virão a cair na prova do TJ do Rio Grande do Norte, né? Tá bom, meus amigos? Peço a vocês também que confiem em vocês, não desistam, certo? Porque o sucesso de vocês virá e será proporcional ao suor, à disciplina e à autoconfiança que vocês têm em si, tá bom? Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. Vou compartilhar com vocês a nossa tela da aula de hoje. Hoje nós vamos mais uma vez resolver 2 exercícios e ensinar os assuntos que dizem respeito a esses exercícios para que vocês aprendam os conceitos necessários para, quando lerem uma questão, entenderem sobre o que ela está perguntando e sobre o que é essencial para a resolução dela. Tá bom? Vamos lá. Questão número 1. Diz o seguinte: atuando no processo civil como fiscal da ordem jurídica ou Ministério Público, nós já vimos, amigos, que em aulas anteriores, que além do Poder Judiciário, né, dos órgãos do Poder Judiciário, a Justiça, para bem funcionar, para bem exercer seu papel de solução dos conflitos, ela, por ser um órgão inerte, ou seja, que só se movimenta a partir de interesse das partes, né? A partir de provocação das partes, além na nossa Constituição, além do Poder Judiciário, há uma organização na nossa Constituição que prescreve o Ministério Público como função essencial à administração da Justiça, a OAB, os advogados, né? Os advogados privados, a advocacia, como função essencial à administração da Justiça, a Defensoria Pública, como função essencial à administração da Justiça, e as procuradorias dos estados, da União e dos municípios, como funções essenciais à Justiça. O CPC, portanto, prevê, dentro dos seus artigos, algumas missões, algumas atribuições que competem ao Ministério Público, e também descreve algumas prerrogativas que o Ministério Público tem para bem exercer a sua função ministerial, certo? O Ministério Público, ele pode atuar como parte em alguns processos, e ele pode atuar, é exigido a sua atuação como fiscal da ordem jurídica, custos iuris, como nós vimos na aula passada, ou, mais antigamente, né, se chamava de custos legis, fiscal da lei. Só que essa expressão custos legis tem se tornado obsoleta, já que ao Ministério Público não cabe apenas fiscalizar o cumprimento da lei em sentido estrito, mas sim o cumprimento da ordem jurídica, né? O cumprimento da lei em sentido estrito, mas também dos princípios jurídicos, dos princípios constitucionais, que, com a moderna doutrina neoconstitucionalista, são considerados normas jurídicas, tanto quanto são as regras, né? As regras previstas nas leis. Então, o Ministério Público tem essa função, tem um papel importante, pode cair na prova de vocês,
É importante que vocês apreendam essa missão institucional do Ministério Público. É um assunto que normalmente a gente vê no direito constitucional, portanto, que essa minha aula apenas apresenta características gerais do Ministério Público e prerrogativas processuais que o Ministério Público tem, que nós, inclusive, já vimos, né? O Ministério Público tem prazo em dobro também para atuar, de vez em quando atua como parte, certo? O Ministério Público atua como fiscal da ordem jurídica. O Ministério Público, quando atua como fiscal da lei ou como fiscal da ordem jurídica, ele pode se manifestar sobre qualquer assunto. Ele pode, inclusive, recorrer, ou seja, ele tem legitimidade jurídica para recorrer das decisões do magistrado, tentando obter o que ele entender de forma independente como a adequada aplicação da ordem jurídica ao caso concreto. Então, o Ministério Público também exerce, portanto, uma função importantíssima no que toca à administração da justiça. Beleza? E aí nós vamos para a questão propriamente dita para a gente debater essas alternativas e verificar se conseguiríamos obter a melhor resposta, né, para essas alternativas. A primeira alternativa diz o seguinte, ó: o Ministério Público não poderá opinar quanto ao mérito da causa desfavoravelmente ao incapaz. Veja bem, meus amigos, o incapaz é aquela pessoa que não tem condições de exercer a sua vida civil, seus próprios atos, por si só. Os incapazes, quando vão participar de processos judiciais, a regra é que eles sejam representados, certo? Normalmente, quem representa os incapazes são os seus pais, né? Pai, mãe, que representam os incapazes, porque os absolutamente incapazes hoje são os que têm menos de 16 anos, como diz o Código Civil, é um assunto do direito civil. Beleza, mas como o incapaz não pode exercer os atos da vida civil por si só, ele, quando vai ingressar em juízo, ele normalmente é representado pelo seu representante legal, que normalmente são os pais, na prática, né? Os pais, o responsável legal por aquele incapaz. Beleza. Quando há um conflito de interesses entre o representante do incapaz, os interesses jurídicos do incapaz serão protegidos por um curador especial, que é a Defensoria Pública, que nós também já estudamos sobre ela em outras aulas anteriores, por isso a importância de vir assistindo às aulas de forma sequencial para compreender o assunto por completo. Então, a Defensoria Pública, quando o incapaz não tem, primeiro, quando o incapaz não tem condições econômicas de prover a sua defesa judicial, o representante do incapaz pode procurar a Defensoria Pública, que é o órgão do Estado brasileiro que oferece assistência jurídica aos hipossuficientes economicamente, certo? Aquelas pessoas que são necessitadas, bom? Então, se o representante do incapaz não tem condições de arcar com um advogado privado, ele pode procurar o serviço da Defensoria Pública. Mas, às vezes, também acontece de o representante do incapaz ter um conflito de interesses com o incapaz, quanto ao mesmo conflito. E aí, esse incapaz será protegido, será assistido juridicamente por um curador especial, cuja função é da Defensoria Pública, né? A missão institucional da Defensoria Pública no CPC diz que cabe à Defensoria Pública exercer o papel de curador especial do incapaz. O Ministério Público, quando atua num processo, e o Ministério Público ele é obrigado, né? Todo processo que envolver incapaz, a intervenção do Ministério Público ela é essencial, ela é exigida pela lei. E o Ministério Público, quando atua em processos que envolvem incapaz, ele atua como fiscal da lei, ou fiscal da ordem jurídica, como eu disse a vocês. Custos iuris ou custos legis. Vocês poderão encontrar essas duas nomenclaturas nas questões, certo? Então, quando o Ministério Público atua como fiscal da lei, ele pode opinar, ele tem ampla liberdade e autonomia para opinar no feito, sobre qualquer tema, porque ele não é um defensor do direito, dos interesses do incapaz, ele é defensor da ordem jurídica, certo? Se por acaso houver uma decisão judicial ou algum pedido por parte do representante do incapaz ou do curador especial do incapaz que desrespeite a ordem jurídica,
o Ministério Público tem total autonomia, independência funcional, independência intelectual para, na sua manifestação, opinar ou favoravelmente ao pleito do incapaz ou desfavoravelmente. O que vai importar para o Ministério Público, nesse caso, atuando como fiscal da ordem jurídica, é que a ordem jurídica, ou seja, os textos legais, a Constituição, os princípios constitucionais, estejam sendo atendidos para solucionar aquele conflito, que o processo não esteja saindo da ordem. Ok, meus amigos? Então, quando a alternativa diz que ele não poderá opinar quanto ao mérito da causa desfavoravelmente ao incapaz, há um erro, porque o Ministério Público ele tem autonomia funcional. É uma das características do Ministério Público. O Ministério Público tem unidade e autonomia funcional. Cada membro do Ministério Público é independente para exercer as suas manifestações técnico-jurídicas, certo? Então, ele pode opinar sobre qualquer assunto. Então, a letra A está errada. Beleza. A letra B diz assim: o Ministério Público não poderá produzir provas, devendo aguardar a iniciativa das partes nesse sentido. Também errada essa alternativa, porque, como eu já disse, e repito, até mesmo já disse em aulas anteriores, e repito agora, o Ministério Público, quando atua como fiscal da lei, ele possui todas as prerrogativas processuais de manifestação. Ele não poderia ser limitado no exercício do seu mistério, do seu trabalho, pela lei, já que ele tem autonomia, independência, e o que ele defende, quando atua como fiscal da lei ou fiscal da ordem jurídica, né? Vocês vão poder encontrar as duas expressões. O que ele está protegendo vai muito além do interesse privado discutido naquele processo, do interesse entre os particulares que estão envolvidos no processo. Vai muito além disso. O que o Ministério Público defende é o interesse público, é a validade, a rigidez da ordem jurídica, certo? É a correta aplicação da lei e dos princípios constitucionais. Então, ele tem ampla liberdade para atuar quando age na missão institucional de fiscal da lei ou fiscal da ordem jurídica, tá certo? Custos iuris ou custos leves. De modo que, ao afirmar a alternativa B que ele não poderá produzir provas, essa afirmativa está errada. Beleza? Tranquilo, né? Agora vamos para a letra C. Diz a letra C o seguinte: o Ministério Público, quando atua como fiscal da ordem jurídica, terá legitimidade recursal. Se vocês refletirem bem sobre o que eu já disse na letra A e na letra B, vocês, por um silogismo, né? Ou, por que não dizer, por um colorário lógico, né? Vão perceber que essa alternativa é a correta. Porque o Ministério Público tem total legitimidade para recorrer. Tem total legitimidade para se manifestar sobre qualquer tema no processo, mesmo havendo interesse de particulares, o incapaz representado, por exemplo, e particulares, ou qualquer outro processo em que o Ministério Público tem a obrigação de atuar, ele tem legitimidade para realizar qualquer ato dentro desse processo, tanto quanto as partes. Legitimidade para se manifestar e opinar sobre qualquer tema do processo, legitimidade para recorrer, para poder corrigir alguma aplicação equivocada do direito na visão do Ministério Público por parte do juiz. Então, a alternativa correta é a letra C. Então, atento. Essa não é a primeira questão que nós tratamos desse tema, sobre a atuação do Ministério Público como fiscal da lei. E isso demonstra que esse tema ele é importante para o seu concurso, certo? Ele é um IPC, importante para concurso. Bom? Beleza? O Ministério Público, repito, atuando como fiscal da ordem jurídica, vocês poderão encontrar expressões fiscal da lei também, questões mais antigas, quando vocês forem estudar, ou na própria prova, a depender da atualidade, da atualização da banca. Vocês poderão encontrar também a expressão fiscal da lei. O Ministério Público, quando atua como fiscal da lei, opinando, dando pareceres em processos que envolvam interesses privados, ele não está preocupado apenas com os interesses privados no litígio, os interesses privados envolvidos naquele litígio judicial. Ele está muito preocupado com a manutenção e a rigidez da ordem jurídica como um todo, do ordenamento jurídico, da lei, da Constituição, dos princípios constitucionais, das regras jurídicas. E, para bem exercer esse mistério, ele precisa ter ampla liberdade para atuar no processo. Então, ele pode solicitar a produção de provas,
ele pode recorrer das decisões judiciais, ele pode se manifestar com amplíssima liberdade e independência, já que a independência funcional é um dos atributos ou das prerrogativas que os membros do Ministério Público possuem, tá certo? O Ministério Público, repito, defende toda a ordem jurídica, todo o interesse social. E é do interesse social que o processo civil, que visa regular e equilibrar e compor, quando possível, interesses privados, respeite a ordem jurídica, respeite os princípios constitucionais. A esse fenômeno, né, da influência que os direitos constitucionais, os princípios constitucionais, as regras constitucionais imbricam nos processos civis de natureza privada, tem a ver, dá-se o nome de constitucionalização do processo, certo? Porque no processo, além do interesse privado, há também o interesse social envolvido. Então, há também a necessidade de se atentar para as normas constitucionais. E esse fenômeno chama-se constitucionalização do processo. Joia, meus amigos? É a aplicação dos princípios constitucionais no processo civil e em todo o direito, em toda a ordem jurídica. Tranquilo? Letra D diz o seguinte: o Ministério Público será considerado intimado com a publicação dos provimentos judiciais no órgão oficial. Desculpem, eu já falei para vocês que algumas instituições têm prerrogativas próprias para bem exercer o seu mistério. A primeira é a Defensoria Pública, que eu falei já em aulas anteriores. Elas têm direito, os defensores públicos têm direito de serem intimados pessoalmente das decisões judiciais e dos atos dentro do processo. O Ministério Público também tem essa prerrogativa. Então, a publicação dos provimentos judiciais no Diário da Justiça Eletrônico, tá certo? Ou no Diário Oficial, dependendo do Estado da Federação, né? Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos o Diário da Justiça Eletrônica. Ela não é suficiente para atender a prerrogativa do Ministério Público de ser intimado pessoalmente. A intimação pessoal, hoje em dia, considerando o processo eletrônico, ela é feita através de um sistema que chega na caixa de entrada do membro do Ministério Público a intimação. Quando você manda pelo sistema a intimação, ela é considerada pessoal porque vai na caixa de entrada do membro do Ministério Público. Do mesmo modo, acontece com a Defensoria Pública. Do mesmo modo, acontece com os procuradores do Estado, da União, da Fazenda, porque a essas funções institucionais, elas têm essa prerrogativa de serem intimadas pessoalmente para bem exercer as suas funções com total competência. E também em virtude da grande demanda de trabalho que esses órgãos possuem, certo? Que essas autoridades e essas instituições possuem. Então, a lei dá a elas essa prerrogativa de ser intimado pessoalmente. Portanto, a intimação pelo DJE, pelo órgão oficial, não é suficiente para fazer ser considerado intimado o membro do Ministério Público ou defensor público, ou, por exemplo, o procurador da Fazenda Nacional, que atua em processo de execução fiscal, por exemplo. Ok, meus amigos? Então, a letra D está errada, porque agora, se for um advogado privado, professor, os advogados privados, as partes, quando tem representação judicial por advogados privados, quando são assistidas, né, judicialmente por advogados privados, os atos judiciais produzem efeitos quando as intimações produzem efeitos quando publicada no órgão oficial. Bom? Beleza. E a letra E diz o seguinte, meus amigos. O Ministério Público deverá intervir sempre que a Fazenda Pública seja uma das partes. Isso não é verdade, certo? A Fazenda Pública, ela já tem prerrogativas especiais para defender os interesses do ente a qual está vinculado. Pode ser a União, aos estados e ao Distrito Federal, de modo que nem sempre a intervenção do Ministério Público é exigida, tá bom? Quando o processo exige a participação da Fazenda Pública, em virtude da Fazenda Pública já ter um conjunto de prerrogativas a exercer e proteger os interesses do ente a qual está vinculado, o ente político, né? União, estados ou municípios, ela, por já possuir as suas próprias prerrogativas, não exige a participação do Ministério Público em todos os processos. Tá bom?
Beleza? Então, a letra E também está errada. Então, com isso, nós encerramos a questão número 1. E agora vamos passar para a questão número 2. Beleza. Meus amigos, a questão número 2 é uma questão que envolve o assunto sobre as cartas, que são instrumentos de comunicação entre juízos. Certo? Nós temos, em resumo, 3 tipos de meios de os juízes, dos órgãos judiciários, se comunicarem. Nós temos a carta precatória, nós temos a carta rogatória e nós temos a carta de ordem. São 3 tipos de instrumentos de comunicação previstos no CPC para comunicação entre órgãos judiciários diferentes. Vou dar uma explicação geral aqui, certo? A carta rogatória é um instrumento exigido e previsto no CPC que permite a comunicação entre juízos de estados diferentes, de países diferentes. São instrumentos processuais que chegam do exterior, por exemplo, para que um juiz dentro do território brasileiro cumpra determinada decisão judicial ou determinado despacho judicial. Isso também pode acontecer daqui para o estrangeiro, ou seja, se um juiz daqui sabe que tem um devedor de um processo que tramita aqui no Brasil, e ele sabe que esse devedor reside lá na Itália, por exemplo, ele pode expedir uma carta rogatória para que o juiz lá da Itália, na comarca onde reside esse indivíduo, cite esse indivíduo para ele apresentar defesa no processo que tramita aqui. Então, a carta rogatória, existe toda uma tramitação para ingresso dela na ordem jurídica, ela tem que ser homologada, né, pelo tribunal, pelo STJ, né? Existe uma tramitação, chega pelo Itamaraty, aí vai para o STJ homologa, dá o exequatur, e aí manda para o juízo competente local cumpri-la, né? Então, as cartas rogatórias, né, a gente vê muito pouco. Na minha vida inteira, como servidor da Justiça Eleitoral, eu nunca recebi uma carta rogatória, certo? Porque é um ato de comunicação entre juízos de países diferentes. Beleza. Além da carta rogatória, nós temos a carta de ordem. A carta de ordem acontece quando um processo, tramitando numa instância superior, ou um tribunal, ou um tribunal superior, ou um tribunal de segundo grau, né? TJ, TRF, ou um tribunal superior STJ, TST, TSE. O processo está tramitando lá, só que o relator precisa de uma diligência a ser cumprida no primeiro grau. Ouvir uma testemunha, né? Executar, muitas vezes, uma diligência de uma inspeção judicial. O ministro relator não vai descer para a primeira instância para cumprir essa tarefa. Ele pode expedir uma carta de ordem, como ele está hierarquicamente na organização administrativa, no nível hierárquico superior ao juiz de primeiro grau, ele pode determinar uma carta de ordem para ser cumprido pelo juiz de primeiro grau. Então, é um ato de comunicação entre órgãos judiciais de instâncias diferentes. Isso chama-se carta de ordem. E a carta precatória é o último instrumento, que é o mais utilizado, o mais frequente que nós encontramos, que é um ato de comunicação judicial entre órgãos judiciários, entre juízes, né, entre juízos diferentes, dentro do Brasil. Então, se um juiz de Natal precisa que seja intimado um réu em um processo que o réu reside lá em Brasília, o juízo de Natal pode expedir uma carta precatória para o juízo de Brasília para intimar esse réu, por exemplo, para oferecer bens à penhora, né? Ou para intimar esse réu de uma audiência que vai ser realizada. Então, a carta precatória é um ato de comunicação entre juízos diferentes, dentro do próprio território brasileiro. Precatória, juízos diferentes no próprio território brasileiro. Carta de ordem, comunicação entre juízos diferentes, só que de uma instância superior para uma instância inferior. E carta rogatória, comunicação entre órgãos judiciários diferentes, de países diferentes, localizados em países diferentes. Tranquilo? Esse é um resumo do assunto cartas que nós temos no nosso Código de Processo Civil, tá bom?
E existe uma característica muito importante nas cartas precatórias. Elas possuem o que nós chamamos de caráter itinerante. De modo que, se eu sou o juiz em Natal, recebi uma carta precatória de um juiz lá de Brasília para intimar uma pessoa aqui em Natal, e eu detecto que essa pessoa não está mais morando aqui em Natal, mas está morando em Parnamirim, por exemplo, eu posso, ao invés de ter que devolver a carta para o juiz de Brasília, para que o juiz de Brasília emita outra carta para o juiz de Parnamirim, eu posso, verificando isso, eu mesmo encaminhar essa carta para o juiz de Parnamirim para que ele dê cumprimento. Então, a essa possibilidade, né, nós damos o nome de caráter itinerante das cartas precatórias. Então, se você vê na nossa questão, você vai ver o seguinte, ó, na instrução de uma demanda judicial que tramita na comarca de Maceió, foi requerida pela parte autora a oitiva de uma testemunha que tem domicílio em área territorial que pertence à comarca de Porto Calvo. Certo? Então, o processo tramita em Maceió, mas precisava ser ouvida uma testemunha para aquele processo, e essa testemunha morava em Porto Calvo. Então, o juiz de Maceió enviou uma carta precatória para Porto Calvo. Só que, chegando em Porto Calvo, ocorre que, expedida a carta precatória para a referida oitiva, o juiz deprecado, que é o juiz que recebe a carta, o juiz que emite a carta chama-se juízo deprecante. O juízo que recebe a carta é o juízo deprecado. O juízo deprecado percebeu que a testemunha residia em área abrangida pela comarca de Maragogi. Nesse cenário, deverá o juízo de Porto Calvo. Quando o juiz percebe que não é da comarca dele, que aquela testemunha não reside na comarca dele, mas sim na área abrangida pela comarca de Maragogi, em virtude do que eu falei para você, chamado caráter itinerante das cartas precatórias, o juízo deprecado, que recebeu a carta de Porto Calvo, vai encaminhar essa carta diretamente para o juízo de Maragogi. E o juízo de Maragogi é quem vai fazer a diligência, ou seja, vai ouvir a testemunha na sua comarca, certo? Na área de sua jurisdição. Então, nós temos aí que a resposta certa para essa questão é a letra C, tá bom? Uma questão que envolvia aí um conhecimento até um tanto quanto básico sobre as cartas, de modo que eu acho que a explicação que eu dei foi suficiente, e é isso que vocês precisam saber para resolver qualquer questão de concurso envolvendo o assunto de cartas, tá certo? 3 espécies de cartas: carta precatória, carta rogatória, carta de ordem. Carta precatória, ato de comunicação entre juízes dentro do próprio Brasil, entre juízos dentro do próprio Brasil, dentro do próprio território brasileiro. Carta rogatória, ato de comunicação entre juízos de países diferentes. E carta de ordem, ato de comunicação entre juízos de instâncias diferentes. As cartas têm caráter itinerante, certo? As cartas precatórias têm caráter itinerante. Então, se o juízo recebeu uma carta precatória, ele é um juízo deprecado. O juiz que enviou a carta precatória é o juízo deprecante. O juízo deprecado recebe a carta, verificando que aquela diligência é de fato de sua competência, cumprirá e depois devolverá a carta cumprida para o juízo deprecante. Se ele perceber que aquela diligência não está na sua competência jurisdicional, aí ele vai remeter essa carta para onde estiver localizado, onde deva ser realizada a diligência. E aí ele vai encaminhar essa carta diretamente. Isso chama-se caráter itinerante das cartas precatórias. Então, sobre cartas, com essa aula você já aprendeu 99% dos assuntos. Basta agora ler o Código de Processo Civil para compreender e acertar a questão da sua prova no mês de junho. Tá bom? Então, mantenha os estudos. Estamos juntos aí. Qualquer dúvida que tenha persistido na aula, podem enviar um e-mail para profarleysouza@gmail.com. Terei um prazer enorme em recebê-los e esclarecer as dúvidas. Eu recebo e eu respondo todos os e-mails que recebo, às vezes não imediatamente pela demanda, mas recebo todos, então podem ficar tranquilos que receberão essas respostas. Mantenham os estudos, confiem em si mesmos, suor, disciplina, força, que o resultado virá, meus amigos, tá bom? Até logo, estamos juntos aí. Obrigado, até a próxima. Primeiramente, eu quero parabenizar a você que chegou até aqui nesse vídeo, estudando processo civil conosco, estudando direito civil conosco, ou direito eleitoral conosco. É um prazer tê-lo no nosso canal.
recebendo conteúdo de qualidade que vai lhe ajudar na sua formação jurídica e também para que, se você pretender entrar em concursos públicos. Esse projeto é um projeto pessoal que eu tenho, que visa distribuir conhecimento com razoável qualidade para todos aqueles que queiram se formar, incrementar o seu repertório jurídico e intelectual e, mais do que isso, concorrer a cargos públicos. De toda forma, meus parabéns. Mas, se você gostou desse conteúdo e entende que esse conteúdo lhe ajudou no seu engrandecimento, e se você quer me ajudar nesse projeto, eu ficaria muito grato se você pudesse fazer um Pix para o número que aparece aí na sua tela, de modo que esse projeto possa ser incrementado, aumentado, já que até o presente momento eu tenho investido todas essas aulas, todas essas edições, têm sido financiadas por mim mesmo, com recursos próprios, e para eu poder expandir o projeto, eu preciso da sua ajuda. Então, qualquer valor que você fizer de Pix para o número que se apresenta aqui na sua tela será bem-vindo, não é obrigatório, só faça se você entender que vale a pena e que você queira, caso você queira ajudar na expansão desse projeto educacional do professor Arley Souza, e se você fizer, ficarei muito grato. Se não fizer, não tem problema, nós vamos tentar devagarinho expandir esse projeto, mas se você puder nos ajudar, ficaremos muito gratos. Um Pix de qualquer valor. Seria, eu diria, uma ajuda, né, uma contribuição para que a gente possa incrementar esse nosso projeto. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, continue nos estudos, a formação da gente ela é um caminho constante ao longo de toda a nossa vida, e se você pretende alcançar algum concurso público, não pode parar na metade. O concurso público é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Então, permaneça estudando, permaneça revisando, confie em você mesmo, que o seu baú do conhecimento está sendo enchido todos os dias que você assiste a aula com a gente, faz os exercícios com a gente e incrementa, né, seu repertório intelectual com a gente. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.